existe uma falta de definição do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, sobre o futuro político dele, e essa falta de definição está preocupando aliados. Bom, Fran, vamos lá, a gente falando aqui sobre o Pacheco e sobre essa falta de definição dele sobre o próprio futuro político, né? Como que isso, então, incomoda, né, e preocupa aliados, especialmente o presidente Lula, que tem nele até hoje, assim, um nome para disputar o governo de Minas no ano que vem? Pois é, o Rodrigo Pacheco é conhecido por ser, vamos falar assim, cauteloso demais. Ele demora nas decisões que vai tomar e, nesse momento, está irritando, está deixando preocupado esse grupo aliado político. Por quê? Ele não é mais presidente do Senado, decidiu não ocupar um cargo no Ministério do Lula, porque vamos lembrar, ele queria o quê? O Ministério da Justiça e Segurança Pública ou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nas mãos de Ricardo Lewandowski e Geraldo Alckmin, respectivamente. Só que até essa demora de definição sobre qual ministério, se vai fazer parte ou não do governo Lula, isso também atrasou a reforma ministerial, que ainda não aconteceu em sua plenitude, e atrasou essas definições. Então, o cenário político mudou e ele ficou sem essas opções, restando o quê? O Ministério de Ciência e Tecnologia, que aí ele não quis assumir. Agora, como se manter, né, nos holofotes, não sendo ministro e também não sendo presidente do Senado? E o que o grupo aliado fala é justamente isso, de que ele não pode perder esse time se ele quiser disputar o governo do Estado. Agora, o que o Rodrigo Pacheco quer, né? Essa pergunta sempre é feita. O desejo número 1 dele, que é muito comentado nos bastidores, é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso depende de muitas variantes, né? O Luiz Fux, que é o próximo a se aposentar, vai se aposentar lá em 2028, quando ele completa 75 anos. Mas qualquer indicação também vai depender do presidente que estiver em exercício. Exato. E para o governo de Minas, o que pesa para ele nesse momento? Digamos que ele não quer entrar para perder. Essa é uma característica dele quando disputa eleições e tudo. Ele tem essa questão de visualizar muito bem o campo político para não entrar para perder. Só que vão ter pelo menos 2 figuras, o que tudo indica, né, que é o Matheus Simões, vice-governador, o Cleitinho, do Republicano, senador por Minas Gerais, e o ex-presidente do Senado avalia se esse é um cenário político que agrada a ele, porque ele tem um receio de que os ataques vão aí para o campo pessoal. Só que, enquanto isso, os aliados queixam, né, Dani? Porque, assim, se você demora a fazer composição de chapa para o Senado, como vice, muita coisa está em jogo. Então, demora até... Se não for o Pacheco, quem que vai ser o outro nome da esquerda, centro-esquerda em Minas? Está muito nebuloso ainda. O Alexandre Silveira se coloca, mas também não é unanimidade. Então, a ideia é o seguinte... tentar que Rodrigo Pacheco dê uma resposta em até 30 dias aí para eles definirem, porque a avaliação perder nesse time, vai perder muita coisa e a centro-esquerda vai ficar enfraquecida em Minas. Agora, o detalhe importante é que é até engraçado falar de esquerda, Rodrigo Pacheco, ele que sempre ali foi do centro, então também é um comentário aí dos bastidores. E aí é uma questão até do próprio partido dele, né, Fran? Ele que hoje está no PSD, o PSD de Gilberto Kassab que está ali envolvido no governo de São Paulo com Tarcísio de Freitas. O PSD, que é um partido, né, tradicionalmente de centro, que tem essa característica fisiológica ali de se aliar de acordo com os próprios interesses, e aí um governo de Minas, né, o governo o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é um grande ativo político, né, assim, e aí tendo ainda essa... anuência e esse apoio do presidente Lula, não sei, né, até que ponto com a popularidade do presidente agora isso, né, eu imagino que tem um cálculo político aí também, né, Fran, porque tudo indica, o cenário atual, apesar de o presidente estar na frente nas pesquisas, o que indica é que há uma queda e uma insatisfação com o governo dele, uma queda na popularidade, e aí uma insatisfação, e aí questões e crises econômicas que são realmente grandes motores de eleições, né, que são decisivas para resultados de eleições de forma geral, e aí existe esse cálculo político, assim, de que o Rodrigo Pacheco, como você disse, não entra para perder, e aí dentro de um cenário em que o presidente Lula está ali
equilibrando pratinhos, né, Fran, digamos assim, para se manter ali em alta, para estar em alta e para ter chance de reeleição para 2026, qual que é a vantagem, então, de se aliar eleitoralmente? Porque uma coisa é você se aliar dentro de um governo e você entender que os dois estão ali eleitos, têm um mandato e precisam trabalhar juntos para pautas específicas ali para a população. Agora, quando você se alia a uma pessoa em uma eleição, né, quando você é uma outra história, né, um outro tipo de aliança e é um outro tipo de visão até que as pessoas têm a respeito das candidaturas de forma geral. O Pacheco quer ser a cara de Lula em Minas Gerais, ele quer ser a cara da esquerda em Minas Gerais, principalmente vai pegar aí uma rejeição de Pimentel, uma rejeição ao PT em Minas. É um cálculo político muito, muito importante a ser feito nesse momento, né? Porque há essa cobrança do PT, de partidos de esquerda, mas também até que ponto o Rodrigo Pacheco quer puxar para ele essa rejeição, né? E é por isso que também tem sido estudada aí uma troca de partido, né, Dani? E aí ele iria para onde, Fran? Então, as conversas iniciais, o próprio Ciro Nogueira, né, o líder do PP, o presidente nacional do PP, ele confirmou em entrevista ao Estado de São Paulo que foi feito um convite pela União Brasil a Rodrigo Pacheco. Por que o Ciro que está confirmando isso? Porque o PP e a União Brasil, eles estudam essa federação, essa junção. E União Brasil é o partido de quem? Justamente de Davi Alcolumbre, aliado de primeira hora de Pacheco e presidente do Senado. Então, mas também há um convite do MDB, e aí Rodrigo Pacheco retornaria às raízes, e foi o primeiro partido dele. Então, há essas conversas hoje. Por que a saída do PSD? Justamente porque Gilberto Kassab, ele está cada vez mais se afastando do governo do presidente Lula, está se apoiando cada vez mais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a Tarcísio de Freitas. Claro, ele também é secretário do governo de Tarcísio, né? Mas ele já não está mais se equilibrando no muro, ele já está se colocando um pouco mais à direita, né? Então há esses convites na mesa hoje, Dani. Agora, quando vai vir essa resposta? Rodrigo Pacheco é conhecido por uma demora em decidir, então vamos ver.